Bom dia, família Luz. Tudo bem com você? Saí da foca para e montar meu computador ali. Vamos fazer duas coisas diferentes que nós não costumamos fazer aos domingos. Primeira delas, pegue o seu celular, escolha pessoas da sua família que você entende que elas precisam ouvir uma palavra do Senhor nessa manhã. E fale assim: na minha igreja nós estamos orando por você. Na minha igreja, esse mês, nós vamos falar sobre família o mês inteiro. Então mande, o link está aí nos nossos grupos. Se você não souber, pede para o seu vizinho aí do lado para ele te passar. E mande, pulverize essa mensagem. Você que está assistindo em casa também, aproveite esse momento para mandar: olha, nós vamos falar sobre família e você precisa ouvir essa mensagem. E enquanto você faz isso também, que eu sei que você é multitarefas, essa geração das multitelas, eu queria que você sentasse perto da sua família, tivesse um tempo em oração. Algo que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada com Cristo é que tudo o que nós fazemos é espiritual. Tudo. A gente veio de uma herança católico-romana onde a gente dicotomizava as coisas. E isso era sacro, isso era pecador. Então, quando eu estou no meu estado pecaminoso, eu não preciso orar, mas tem coisas que eu vou santificar. A palavra do Senhor não nos ensina assim. Nos ensina que tudo é santo, tudo é mundo do Senhor. Então, se tudo é mundo do Senhor, a gente precisa sempre começar qualquer processo nosso através da oração, conectando o nosso coração nele. Então eu queria também te dar uma oportunidade, você que está em casa também, de ter um momento de oração com a sua família. Nós estamos no primeiro domingo do mês de maio. Nós vamos falar sobre família os 4 domingos. Você vai receber devocionais sobre família essa semana, nos grupos de WhatsApp da igreja. Aliás, se você ainda não faz parte dos grupos de WhatsApp da igreja, saiba que essa é a nossa ferramenta de comunicação. Você está deixando de receber devocionais, você está deixando de receber informações. Então você pode procurar a Kézia, pode procurar qualquer membro da equipe, pode procurar o pastor Mateus, que cuida da comunicação da nossa igreja. Olha, eu quero fazer parte desses grupos, tá bom? Separe esse tempo agora, vamos orar em família. Deus, nós entramos na Tua presença nesse momento, tanto aqueles que aqui estão, quanto aqueles que estão assistindo nas suas casas, clamando ao Senhor pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, por esse projeto do Senhor, Deus, essa instituição que o Senhor criou, chamado família, para que o Senhor guarde, Deus, esse processo. Que o Senhor levante, Deus, na nossa comunidade, Deus amado, famílias que sirvam ao Senhor e que sirvam de exemplo, Deus, para essa geração.
para que a gente possa continuar a propagar, Deus, o Teu Evangelho e o Teu Reino por esses dias. Guarda também, Deus, a nossa mente e o nosso coração, levando eles cativos à Tua presença, para que o Teu Espírito Santo ministre a Tua palavra aos nossos corações nessa manhã. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Hoje, pela parte da manhã, eu vou conversar com você sobre o que é ser família. Um pensamento bíblico sobre o que é ser família. E na parte da noite nós vamos falar sobre criação de filhos. Então, esteja atento e eu desafio você. Todos os domingos, todos os nossos pastores estarão pregando sobre temas relevantes e importantes para falar sobre família. Eu queria que você pensasse um pouco o que é ser família para você. Nós, brasileiros, nós temos um costume muito, mas muito errado, que as coisas que são do nosso dia a dia nós não conceituamos. Nós não conceituamos o que é respirar, por exemplo, porque você já acorda, você já está respirando. Se faltar ar é porque algum problema está acontecendo. Você não consegue conceituar fome, por exemplo. Eu tenho conversado com o nosso ministério de cozinha aqui que tem sido difícil pregar de manhã. Porque a gente está aqui pregando de manhã e já vem um cheiro que começa a exalar o templo e daqui a pouco o seu estômago começa a borbulhar e o pastor tem que manter você preso aqui na atenção. E é difícil. Mas a gente não conceitua também o que é fome, a não ser que a gente passe alguma necessidade. E a gente fala tanto sobre família. Aliás, você existe por conta de uma família, mas às vezes a gente não consegue conceituar. Eu tenho plena certeza que se eu desse o microfone para você, nós teríamos pelo menos umas 10, 15, 20, 30 maneiras de ver o que é família, de conceituar o que é família. Mas por isso que hoje de manhã eu trouxe pelo menos 3, para que você pudesse guardar. Se você quiser anotar, fica à vontade. Se não quiser, depois você pode assistir no YouTube o nosso culto novamente. A nossa Constituição fala assim, que a família é a base da sociedade. Ela tem proteção especial do Estado e se entende como família uma comunidade formada por qualquer um dos seus pais e os seus descendentes. Existe um país chamado Brasil que você vive, que parece terra de ninguém às vezes, mas nós temos uma Constituição que foi criada aí há cerca de 30 anos e ela define o que é família para você. Quando o Estado pensa sobre família, é isso que ele pensa. É a base da sociedade. É um local que deve ser preservado pelo Estado. E o Estado entende família como os pais, pelo menos dos pais, e os seus descendentes. Mas a filosofia também define família. Olha aí o que está lá no portal da educação. Família é uma antiga instituição social, um agrupamento de seres humanos que se unem pelos laços consanguíneos ou de afinidades. Filosofia também define família, e ela é um pouco mais profunda. Ela fala que família é os nossos descendentes consanguíneos, mas eu achei interessante, por isso que eu trouxe para você essa definição nessa manhã, que ela também se une através das afinidades. Por exemplo, eu sou filho adotivo dos meus pais. Eu não tenho nenhuma relação consanguínea com os meus pais, mas há uma relação de afinidade, há uma relação familiar. Meus pais escolheram me amar e me ensinar o que é ser filho. Então, há uma relação muito séria a respeito dessa definição. Mas ainda tem uma terceira que eu queria que você guardasse, que provavelmente é aquilo que você deveria definir como família, tendo em vista que somos cristãos. A família é uma agência designada por Deus para a educação. Nela, cada pessoa adquire uma perspectiva da realidade tal qual como Deus vê. Nós já parou para pensar que aquelas 4 pessoas, alguns são mais animados, tem 5, 6 dentro de uma mesma casa, né? Serve como instrumento de Deus, como escola do Senhor, como uma agência de preparação para que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Eu tenho certeza que se eu e você tivéssemos essa preocupação sobre família, nós iríamos valorizar muito mais o tempo que nós passamos juntos. Se nós conseguíssemos entender que cada vez que eu sento com meu filho para almoçar, com a minha esposa para almoçar, o Senhor está ministrando algo ao coração deles.
O Senhor está ensinando eles sobre alguma coisa, como se portar em sociedade, como se portar como filho do Senhor. Cada momento, cada discussão, cada ajuste que acontece, o Espírito do Senhor está moldando o nosso coração e fazendo com que a gente seja um pouquinho mais parecido com Cristo Jesus. E eu gostei dessa definição do Cláudio Marra, porque ele nos coloca como uma agência, não como um clube secreto, não como um clube fechado, mas como uma agência, na ideia de que nós somos enviados. Cada vez que o esposo sai, que a esposa sai, que os filhos saem da casa, eles são enviados ao mundo. E tudo aquilo que eles aprendem dentro do lar, eles começam então a expressar no seu cotidiano. A gente gosta às vezes de terceirizar processos. E infelizmente, às vezes nós achamos que você só vai aprender a ser crente, ser discípulo do Senhor, aqui dentro. Quando você passa 1h30, 2 horas com a gente aqui na igreja. Quando, na verdade, o Espírito Santo usa o seu núcleo familiar para definir qual tipo de cristão você será. Quando você acha que você é um crente meio frio, quando você acha que a igreja é meio fria, não é culpa da igreja não, meu irmão. Você passa pouco tempo aqui. Você passa mais tempo dentro do seu núcleo familiar. Vivendo, comendo, orando, estudando, lendo a palavra do Senhor. Eu quero ler um texto com vocês de Esté. Abra aí Esté, capítulo 2. Para que a gente possa tirar 2 aplicações desse texto nessa manhã. Esté, capítulo 2. Do verso 5 ao verso 7. Ora, na cidadela de Susã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça também era conhecida como Esté, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu havia tomado ela como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Não sei se você já leu um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já leu? Machado de Assis é o cara, né? Você lembra que o livro ele começa a falar de trás para frente a história. E aí você descobre todo o conto. E eu não vou te dar... Não tem como dar spoiler de um livro que já tem quase 100 anos, né? Mas você tinha que ler. E se você percebeu, a gente está fazendo a mesma coisa nos sermões. A gente começou na semana passada a falar do final do livro de Esté, para chegar nessa manhã e falar do começo da história dela. E olhar para a história desse livro, uma história que representa tanto na história de Israel, o livro que gerou uma festa, chamada Festa do Purim, Festa da Purificação, que é celebrada até os dias de hoje, para que a gente possa então compreender alguns conceitos de família. E por que eu escolhi a família de Esté? Porque é uma família muito próxima da nossa realidade. Normalmente, quando a gente vai falar de família, a gente escolhe Adão e Eva. A gente escolhe Ruth e Boaz. A gente escolhe famílias que a gente acha que é tudo legal. Por exemplo, eu nunca vi alguém falar sobre criação de filhos e usar textos de Davi. Porque a gente acha que Davi não foi um pai tão legal assim. Ele era um grande rei, ele foi um grande líder, venceu grandes batalhas, mas paternidade não era um negócio de Davi. Mas se está na Bíblia as histórias, se nós somos reformados e entendemos que toda a palavra do Senhor é palavra de Deus, nós deveríamos olhar para a história de Davi e aprender sobre a paternidade dele. Talvez o que não fazer, talvez, mas nós precisamos olhar para todas as histórias bíblicas e aprender. E é interessante que o livro de Esté é um livro que gira em torno de uma família inteira. Talvez seja o único livro. Você tem outras histórias. Hoje à noite, por exemplo, nós vamos falar de Jó. Jó começa a falar sobre a família de Jó, mas a família sai de cena. Volta só no final do livro. Aqui em Esté, não.
Esther, todo o livro, em todo o tempo, você vai ver Esther se relacionando com Mardoqueu. Esther se relacionando com aquele homem que a criou. Duas coisas nós podemos tirar desse texto nessa manhã, porque meu tempo já está acabando. Primeira delas, Deus idealizou um projeto de família. Eu tenho quase certeza que todas as vezes, se você já leu esse texto que nós lemos nessa manhã, você não prestou atenção nos nomes que são citados no primeiro versículo. Quando fala que Mardoqueu veio filho de alguém, bisneto de outra pessoa, neto de um outro cara. Porque normalmente o livro, por exemplo, de Números, é o livro menos lido nas Escrituras. Porque a gente não vê necessidade de falar de genealogia na Bíblia. Mas eu acabei de falar para você que se está na palavra do Senhor, se está na Bíblia, é palavra de Deus. Alguma coisa Deus quer falar ao nosso coração. Quando o autor de Esther, ele cita a família então de Esther, a família de Mardoqueu, ele está nos lembrando que existe um projeto de família. Existe algo que foi idealizado. Ninguém surge do acaso. Nós não somos filhos de chocadeira. Nós não crescemos dentro de um ambiente científico. Nós temos uma história. Existem pessoas que nos precedem. Nós podemos até não gostar da família onde a gente veio. Mas família é um lugar que você vai viver a sua vida inteira, mesmo você não tendo escolhido. Eu nunca vi a história de um bebê se trancar na barriga da mãe e dizer assim, não, essa família eu não quero. Não gostei da cara da minha mãe. E se você já foi mãe, você sabe que aquele momento que você está, não é palavrão aqui, né? Parir, não. Quando você está ali parindo o seu filho, não é o seu melhor momento, não. Eu tirei foto da minha esposa quando os meninos nasceram. Tem outros momentos mais bonitos. Mas imagina o filho olhando a mãe pela primeira vez, dizendo, não, eu não quero conviver com essa pessoa. Não existe isso. Família, você é colocado lá. Você passa a estar lá. Você pode um dia até se afastar, mas não tem como você negar a sua família. Por exemplo, meu nome, muito bonito, Rodrigo, minha mãe que escolheu, mas eu tenho sobrenomes também. Barbosa é bem brasileiro, né? E sou cedo. Isso me define como pessoa, fala da minha história, me define como família. A Bíblia também define família. Se você voltar na sua Bíblia e você ler o livro de Gênesis, capítulo 2, você percebe que Deus havia criado o mundo. Deus havia colocado o homem no jardim. O homem já tinha trabalho. Perceba, o homem já trabalhava no jardim. A responsabilidade dele era dar nomes para toda a criação do Senhor. Deus, no seu trono, olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Então você que faz parte dessa geração, que acha que o trabalho vai te completar, você está completamente equivocado, meu irmão. Adão trabalhava dentro do jardim perfeito e criado por Deus e ainda estava insatisfeito. Estava sentindo falta de alguma coisa. Gênesis então fala que Deus cria a mulher. Cria a mulher. E quando Deus cria a mulher, Ele institui o casamento. E quando Ele institui o casamento, Ele nos dá uma missão. Ser família. Pastor, onde é que lá no texto está dizendo assim, então Adão e Eva se tornaram uma família? Quando Deus fala que então o homem deixa o seu pai e a sua mãe, os dois se tornam uma só carne. Deus dá um mandamento para o homem e para a mulher. Vão e sejam fecundos. Ser fecundo é procriar, é ter filhinho, é ter aqueles bebezinhos com cara de joelho, que é tudo feio, gente, é tudo cara de joelho. Eu não costumo visitar as minhas ovelhas logo que nascem, porque senão eu vou ter que mentir. Porque a pessoa fala, que bonitinho. Não, meu irmão, tem cara de joelho. Depois cresce, fica bonitinho. Deus idealizou família. Quando um homem e uma mulher se juntam. E eles têm então a sua descendência. Esse é o projeto idealizado do Senhor para a família. Foi assim que aconteceu com Esther. Perceba que Esther ela foi criada por Mardoqueu. Esther foi criada pelo seu tio. Porém, os pais dela são citados no texto. Por algum motivo, Israel estava em cativeiro. A gente esquece quando a gente lê a Bíblia disso, que o povo aqui estava sendo escravo. Provavelmente morreram nesse período. Ninguém foi para a Babilônia tirar férias. Ninguém foi para a Babilônia e curtiu. Estou indo #tirando férias na Babilônia. Não.
Os pais dela morreram. O tio dela em que a cria. Mas os pais são citados. Por isso, a primeira coisa que eu queria que você guardasse nessa manhã é que sim, há um ideal de família. Há um propósito familiar. Mas lá em Gênesis também a gente já vê que a família se desdobrou. E essa é a segunda coisa que eu queria que você guardasse. O pecado, ele entra no mundo. E na primeira geração do mundo, vivendo em pecado, nós já vivemos o conflito dele na nossa história familiar. Perceba, você tem a primeira DR, a primeira discussão de marido e mulher já registrada na Bíblia. Quando o Adão chega para Deus e fala assim, eu não fiz nada. Foi a mulher que o Senhor me deu, que fez tudo. Se o Senhor tiver que castigar, castiga ela e não a mim. Perceba que a primeira geração de filhos já entrou em crise. Abel é assassinado pelo seu irmão. Então a família, esse projeto que foi idealizado pelo Senhor, para que eu e você povoássemos a terra, ele sofre com desdobramentos. Nós precisamos lidar com esses desdobramentos que foram causados pelo pecado. Eu sei que existem extremos, e a nossa geração está vivendo isso. Extremos aonde o pecado domina e o mundo quer te impor o que é ser família. Locais onde a Bíblia já condena. E sobre esses extremos eu não quero falar com você. Porque existem desdobramentos familiares que a palavra do Senhor nos apresenta. Mas parece que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com eles. Um dia eu estava conversando com uma ovelha da nossa comunidade e ela falou assim, pastor, todas as vezes que a gente fala sobre família, sobre criação de filhos na igreja, é sempre citado o pai, a mãe, o filho, o cachorro, o pet, enfim. A minha família não é assim. Eu crio meu filho sozinho, eu sou criado pela minha tia, eu sou criado pelo meu avô, meus pais se divorciaram. Enfim, eu sou órfão, eu não tenho família. E todas as vezes que a igreja fala sobre família, parece que eu não estou incluído no meio. Parece que Deus tem um plano diferente para a minha história. Parece que eu sou um outro povo de Deus, não esse povo que nós chamamos como família. Quando na verdade não é, meu irmão. E por isso que eu escolhi a família de Esther para conversar com você nessa manhã. Porque a família de Esther era diferente. Foi uma filha que foi criada pelo tio. Eu não sei se aqui nessa manhã tem alguém que foi criado pelos tios. A família da minha mãe era uma família muito grande. Minha avó tinha filhos a pencas, não era natural assim. Ela passou, eu brincava com ela quando ela era viva, que ela passou quase 16 anos da vida dela grávida direto. Era um filho atrás do outro. O que acontecia? Ou os irmãos mais velhos cuidavam dos irmãos mais novos, ou então os filhos eram criados pelas suas madrinhas. Aqui em Goiás tem essa expressão? Quando você apadrinha alguém. Então os filhos eram criados pelas suas madrinhas. Era muito filho. Eu não sei como é que minha avó e meu avô faziam. Eu tenho 2 em casa e às vezes eu não dou conta. 15 é demais. É loucura. Mas é interessante que mesmo nesses conceitos onde a família idealizada, ela não consegue ser impetrada, Deus gera propósito. Perceba, Deus escolheu a história de Mardoqueu, a vida dele, Deus escolheu a vida de Esther e a história dela para libertar o povo de Israel. Eles tinham um propósito em todo esse plano do Senhor. Não fazia parte do DRH celeste olhar para Israel e dizer, eu quero escolher uma família que tenha pai, mãe e pet, porque senão eu não vou poder usar eles na história. Mesmo que a sua família seja diferente, mesmo que a sua família tenha composições diferentes, Deus tem um propósito para a história da sua família. O projeto do Senhor de você ser pai, o projeto do Senhor de você ser mãe, o projeto do Senhor de você ser filho dentro de um lar, ele vai ser estabelecido. As figuras vão existir. Às vezes eu pego alguns relacionamentos onde houve divórcio e falo assim, é porque eu estou sendo pai e mãe, ou então eu estou sendo mãe e pai, porque uma das figuras está faltando. Eu falo, meu irmão, não faz isso que é errado. Você tem que ser mãe, a melhor mãe. Se é o caso do pai, o melhor pai, porque isso vai impactar a história do seu filho. Você vai tentar ser o que você não é, você vai viver frustrado, quando Deus tem uma história linda e perfeita para você desfrutar.
É interessante que em outros momentos, em outras situações do dia a dia, a gente entende a influência do pecado. A gente entende quando alguém morre que o pecado está influenciando, porque o salário do pecado é a morte. Quando você liga a sua televisão e você vê o tanto de ideologias que estão sendo ensinadas contrárias à palavra do Senhor, você percebe diretamente a ação do pecado. Mas é interessante que quando nós vamos falar da família e como esses desdobramentos que ocorreram por causa do pecado afetam a nossa família, nós não podemos falar. Então, duas coisas eu queria que você guardasse nessa manhã e saísse daqui com essa reflexão. Deus, Ele tem um plano ideal para a família. É dela a sociedade. É ali que nós nos estabelecemos. Não é o Estado que vai ensinar os seus filhos, nem tampouco é só a igreja que vai ensinar. Você tem a maior responsabilidade como pai de ensinar o seu filho a se portar em sociedade, de ensinar o seu filho sobre a adoração ao Senhor. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre isso, quando nós falamos sobre criação de filhos. Mas eu sei que enquanto vivemos nessa terra, enquanto os céus não se rasgam, e enquanto o Senhor não volta, que o pecado por vezes interage na nossa história. E os núcleos familiares, eles são desconstituídos. Você não é menos família. Você não é uma família com problemas. Você não é uma família que Deus não tem propósito. Deus escreveu a sua história dessa maneira. Abra os seus olhos para aquilo que Deus está fazendo. Rasgue o seu coração na presença de Deus, para que Deus haja na vida da sua família e para que dessa maneira, nessa constituição que você está vivendo, você também desfrute da graça de Deus e do privilégio de ser agência propagadora do amor dele nessa geração. E eu vou fazer um asterisco bem grande aqui, porque uma vez eu preguei esse texto numa comunidade e falaram que eu estava sendo meio liberal, que eu estava falando que família existe outras constituições, que família pode ser pecaminosa. Não é isso que eu estou falando não, meu irmão. Se você lembrar bem no começo do sermão, eu falei que aquilo que é pecado e aquilo que a sociedade tem regurgitado sobre nós, dizendo que é família, isso continua sendo pecado. Deus continua reprovando. Porém, existem outras coisas que não. E nós, como crentes maduros no Senhor, precisamos fazer essa separação. Porque na nossa comunidade existem diversos conceitos de família, diversas constituições familiares, e todas elas são família luz. Todas elas foram salvas e alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Todas elas são amadas pelo Senhor. E se elas são amadas pelo Senhor, e eu e você somos discípulos dele, nós precisamos amar também. Que Deus abençoe você e guarde seu coração nos laços do amor do crucificado. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo tempo que vamos passar nesse mês refletindo sobre família. Que o Senhor guarde a nossa mente, que o Senhor guarde o nosso coração, que realmente venhamos pensar, usar aquilo que o Senhor nos deu, que é a mente, para refletir sobre as coisas do Senhor e o que o Senhor deseja para as nossas famílias, Deus, nessa geração. Guarda aquelas famílias que aqui estão, guarda as famílias que estão em casa, para que todas elas sintam a presença do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por essa manhã.